Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admar, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer. Os irmãos conseguem falar Quedorlaomer assim, igual eu falo, rapidinho? Consegue? Vai, Marcelo. Quedorlaomer. Quedorlaomer. Eu treinei bastante, fiquei bom nisso, né? Isso é muito importante, guardar o nome do Quedorlaomer. O rei de Elão, Etidal, rei de Goim, e Anrafel, acho que é assim, o rei de Sinar, e Arioque, o rei de Elazar. Bom, tudo isso que foi lido aqui, irmãos, o que interessa é essa parte que vem agora. 4 reis contra 5. Amém? Isso é o mais importante. A gente está aqui falando de um tempo em que viveu o Abraão e o seu sobrinho Ló. E nesta época, né, houve uma guerra de 5 reis contra outros 4 reis. E antes de prosseguir aqui com a leitura, eu queria que você entendesse que no grupo dos 5, o G5, tinha Sodoma, tinha Gomorra, e quem morava lá em Sodoma? O Ló. Então, isso é importante que os irmãos guardem, né? Agora, os nomes feios aqui não precisa não, viu? Vamos para o versículo 10. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque é muito importante que todos que estejam ouvindo esta palavra entendam o que a gente está lendo. Então, nessa guerra de 5 reis contra 5, o G4 venceu a batalha. E o G5, grupo no qual estavam os reis de Sodoma e de Gomorra, o que a gente leu aqui é que num dado momento da batalha, esses 2 reis fugiram e caíram, ou seja, perderam a guerra. E por conta de ter perdido a guerra, a palavra do Senhor está dizendo, neste último versículo que a gente leu, que foi tomada toda a fazenda. Fazenda aqui é uma palavra que significa todos os bens, todo o patrimônio. Então, esses bens de Sodoma, a estrutura, as riquezas, elas foram tomadas pelo grupo de reis que venceu a guerra. Tudo bem, amados? Muito bom. Aí vamos para o 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, o filho do irmão de Abraão, também conhecido como sobrinho de Abraão, né? E a sua fazenda também foi tomada. Então veja, também os bens do Ló foram tomadas pelos vencedores da guerra. E vale lembrar aí que o Ló estava bem de vida, hein, amados? O Ló tinha acumulado uma boa riqueza caminhando com o seu tio Abraão. O seu patrimônio cresceu bastante, ele tinha um número muito grande de pastores que tomavam conta de um gado muito significativo. E aqui a palavra está dizendo que levaram tudo o que ele tinha. Olha lá, também tomaram Ló. Além de levar tudo que ele tinha, ele também foi levado. Ele foi levado como escravo. E a sua família junto, hein? Então o 12, lendo de novo, diz: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, o filho de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara
e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, o irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão, aqui a Bíblia está chamando de irmão o próprio Ló, ele era sobrinho de Abraão, a Bíblia aqui está dizendo que o Abraão, ouvindo que seu irmão Ló havia sido capturado e levado, né? Bem, o que ele fez? Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, ele armou os seus criados nascidos em casa, 318 criados, e os perseguiu até um lugar que chamava Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados e os feriu, e os perseguiu até Robar, que ficava à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, o seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Irmãos, eu vou ler o último, que é o 17, mas eu preciso que você entenda o seguinte: quando Abraão foi para a luta, entrou na causa do Ló, levando 318 dos seus criados, que eram pastores, né? Porque naquele tempo a economia se baseava em gados, né? Nem tanto em agricultura, porque eles andavam muito, né? Então não dava muito tempo de plantar e esperar para colher, mas era mais na pecuária mesmo. Então vejam aqui que a Bíblia diz que Abraão vai para a luta, vence aqueles inimigos, recupera o seu sobrinho Ló, que a Bíblia está chamando de irmão, a sua fazenda toda, recuperou tudo que eles tinham levado, e além disso também recuperou o restante do povo, que haviam sido levados como escravos também. E o 17 diz assim: e o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Amém? Alguém entendeu alguma coisa? Eu creio que todos, né? Todos entenderam. Os nomes são difíceis, a história pode parecer um pouco complicada, mas eu creio que os irmãos entenderam a leitura. E a minha pergunta agora é: quem crê que estas são palavras de Deus? Não para falar, para conhecer apenas para conhecer o Abraão e o Ló, isso porque até eles já morreram, né, irmão? Faz muito tempo, então isso não é o mais importante. Essas palavras, elas são para a nossa vida, e eu queria saber se você crê que estas são palavras que podem dar direção para a tua vida hoje. Quem crê, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Então quem fez este sinal pode aplaudir esta palavra, pode expressar esta fé, pode abrir a boca e dar glórias e aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Os irmãos, os amados, podem se assentar. Glórias a Deus. Meus amados, vou ter que falar que todas as vezes que eu passo pela história de Abraão, nesta parte que conta do Ló, eu sinceramente fico pensando se esse Ló, esse sobrinho de Abraão, era crente mesmo, ou se era do tipo que convivia com crentes, e até parecia ser crente, mas eu fico pensando se ele era, porque ele era um embaraço só, era uma confusão uma atrás da outra. Onde fala do Ló, tem conflito, tem problema, tem briga, tem escolha errada, tem perda. Olha, é um buzangru. Não sabe o que é? Então, é um tipo assim de uma centopeia de perna cruzada. O Ló é só confusão.
Mas, para tirar minha dúvida, meus amados irmãos, vem a própria Bíblia em 2 Pedro, lê lá o que diz, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, aí eu digo, bom, eu posso até achar que ele não era, mas a Bíblia vai falar que é. Olha bem o que diz aí, apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo esta carta universal, diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E aí é bom a gente entender o assunto aí do apóstolo Pedro, que vai chegar no Ló, que vai falar do Ló, começa falando de juízo. Começa dizendo que Deus não perdoou aqueles anjos que foram atrás de Lúcifer. Antes eles foram lançados aonde? No inferno. E ficaram reservados para o juízo. Vamos para o versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, e ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Muito bem, aí, primeiro ele falou dos anjos, agora ele fala do mundo no tempo de Noé. Noé é o homem da arca, né, amados? Entrou só ele e mais 7. 8 pessoas entraram na arca e o resto todo do mundo dos ímpios. O que é o mundo dos ímpios? Esse mundo que ficou submerso, né, nas águas do dilúvio. O que é ímpios? O que é ímpios? Se o Renan tivesse com o microfone na mão, ele ia dizer que é o contrário dos pários, né? Mas ímpios é aquele que não crê, né? Aquele que não crê. Então, no tempo de Noé, os que não creram, eles morreram no dilúvio. Só salvou Noé e mais 7. Vamos lá, versículo 6. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. O que a Bíblia está dizendo aqui, meus amados? Que o que aconteceu com Sodoma, uma cidade que foi completamente destruída pelo fogo, que esta história que está aí, a que nós conhecemos, e essa que a gente está hoje, né, passando por ela, né, pelo menos um pedacinho dela, ela foi colocada como exemplo para os que vivessem impiamente. Significa que o que vive impiamente, e o que é viver impiamente? É viver sem crer. Aquele que vive sem crer, aquele que não tem a menor preocupação com a fé, o que não cuida da fé, o que acha que pode viver de qualquer jeito e que as coisas ensinadas por Deus e os princípios da palavra de Deus não fazem tanta diferença. Então, viver impiamente significa tomar a decisão de viver afastado da fé, longe da palavra de Deus, longe do Evangelho, por um caminho diferente deste, lógico. Então é um exemplo, olha o que aconteceu lá. Versículo 7. E livrou, aí que me quebra, né? Porque aí fala que livrou o justo Ló. Então quem está chamando ele de justo é o Ló. Se dependesse de mim, eu não ia dar esse nome para ele. Mas a Bíblia sabe muito mais que eu. E a Bíblia está dizendo que ele era justo. E diz também que ele estava enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis que viviam lá em Sodoma. Talvez é por isso que ele tornou-se justo,
Porque ele fez a escolha errada. A escolha de viver em Sodoma, só porque lá era um lugar das campinas verdejantes, era um lugar próspero de fato, um lugar de conforto, um lugar de prazeres. Isso a gente consegue entender. Mas era também um lugar de homens imorais, ímpios, segundo a palavra aí, abomináveis. E o Ló via isso o tempo todo. A Bíblia diz que ele ficou enfadado. Tem tradução que diz que a sua alma ficou abalada por conta do que ele via. Amados, esse é um ponto importante para nós. Não dá para passar por ele sem pensar que quando você vê coisas erradas o tempo todo, se você não vai aderir aos movimentos, a tua alma fica enfadada. Você fica enfadado. Você começa a ouvir o tempo todo a mesma coisa. Então, por exemplo, séries, novelas, filmes que sejam, programas. Hoje tem muito, pela internet, muitos podcasts. Eles começam a ouvir aquela batida, sabe, o tempo todo, colocando que o errado é o certo e que o certo é o errado. A sua alma acaba ficando enfadada com isso. A Bíblia está dizendo que ele ficou enfadado, que ele ficou enjoado desse negócio. Agora, o negócio é o seguinte, ele estava lá no meio, ele estava, como se diz, né, no olho do furacão, vivendo lá. O que diz a palavra mais? Versículo 8. Porque este justo, olha o Ló, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Caramba, né, irmãos? Ele via as coisas erradas e a sua alma ficava afligida. Então, ele estava num lugar errado, vendo coisas erradas. Aquele lugar era de fato um lugar de imoralidade, de idolatria, mas o que está aparecendo aí pela palavra é que a alma dele não concordava com aquele jeito de viver. Eu posso dizer que ele pagou algum preço por escolher viver lá no meio deste povo, mas a Bíblia está dizendo que, de acordo com o que ele via e ouvia sobre as suas obras injustas, vê lá o versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Vamos ver o 10 também. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. E eu vou parar por aqui, porque o que eu queria realmente era falar sobre esta parte da Bíblia que chama o Ló de justo. Agora, amados, eu fico pensando que muitos crentes nos nossos dias têm algumas características do Ló. Crer era uma característica dele. E eu, sinceramente, creio que muitos creem em Deus. Creem que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Creem no poder de Deus. Creem no que nós acabamos de ler. Mas poderiam desfrutar de uma maneira mais abençoada. Já que está no Evangelho, já que está neste caminho, poderiam ser muito mais vitoriosos do que são, poderiam ser muito mais felizes do que são, poderiam ter muito mais paz do que têm. E o Ló era um desses, que poderia ter tido, né, já que ele já foi mesmo, né, ele poderia ter tido naquele tempo dele lá, uma vida muito melhor.
Mas com essa história de escolher Sodoma no tempo em que os seus pastores estavam brigando com os pastores do seu tio, o tio foi quem recebeu a promessa de Deus, ele é que foi chamado, o Ló vai de carona, sai dali da cidade de Ur dos Caldeus, os dois, né? Com uma mão na frente e outra atrás, é no caminho que eles começam a enriquecer, é no caminho que ele começa a criar uma musculatura de alguém que já tinha, né, muitos empregados e que passava bem na vida e que já tinha um certo status, até que começa a dar briga entre os pastores. E naquele tempo, o que é que Deus disse para Abraão? Abraão, não se preocupa, já que está assim, deixa o Ló escolher. Se ele escolher a esquerda, você vai para a direita. Se ele escolher a direita, você vai para a esquerda. Se aparta dele e não fique junto. Vai viver a tua vida, você é da fé, você é o que crê, você é o que está seguindo segundo minha palavra. Então deixa que ele escolha, e não deu outra. Ló, escolhe, para que lado você quer ir? O Ló dá uma olhada, vê as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra e vê o deserto do outro lado. Que lado ele escolheu? Poderia ter reconhecido que foi o tio quem lhe proporcionou, né, aquele... Mas, irmão, essa coisa da ingratidão vem de longa data. Ele não quis nem saber disso. Provavelmente ele fez uma reunião com os pastores dele e perguntou, viu, ó, o tio falou para escolher, e agora? E o povo deve ter gritado na orelha dele, pelo amor de Deus, ó, só me faltava você escolher o deserto, né? Pelo amor de Deus, o que é isso? Já que ele deixou escolher, ele sabe o que faz. Vê se me escolhe o lado verde. E aí, meus amados irmãos, está uma grande diferença entre os crentes. Abraão é um tipo de crente e Ló é outro tipo. Está certo que Abraão também teve suas falhas, teve seus momentos de baixa, teve que sair também de algumas encrencas, é verdade. Não dá para dizer isso, porque todo crente vive essas situações. Você não é perfeito, meu irmão. Teus desejos, teus impulsos, muitas vezes te levam para o lugar onde você não queria ir. Fazem com que você tome decisões que você não queria tomar. Mas tomou no impulso, foi por vista, foi pelo que era mais bonito, foi pelo que parecia ser o melhor naquele momento. Aquilo parecia ser mais promissor, aquilo parecia que ia te dar mais felicidade, aquilo parecia que ia te proporcionar uma vida muito melhor do que a que você tinha. Então o Ló é aquele crente do Antigo Testamento que representa os crentes desse nosso tempo, que não se contentam muito com o que têm, que não se preocupam muito com os outros. A grande diferença entre o Ló e o Abraão é que o Abraão estava ali seguindo aquilo que o Senhor havia lhe dito, então ele seguia a Deus. O Ló estava ali porque seguiu quem? A Deus? Não, seguiu o Abraão. Se você quer vitória na tua vida, meu irmão, se você quer ter uma vida independente, se você quer fazer uma caminhada no Evangelho, a fim de honrar o nome de Deus na tua vida, a fim de desfrutar toda a vida de vitória que o Senhor tem preparado para você, a vida de verdadeira felicidade, aquela onde você sabe exatamente para onde você está indo, e nas horas de dúvidas, o Senhor sempre fala ao teu coração, sempre vai dizer, vai para o deserto. Se ele escolher a esquerda, você vai para a direita. Abraão, olhe para o céu, conte as estrelas, assim será a sua descendência. Abraão sempre ouvindo o que Deus havia reservado para ele. Ele recebia diretamente de Deus, e o Ló não. O Ló ouve seus pastores. O Ló entra num embrulho, e ele escolhe um lugar que parecia realmente ser bom, mas era de fato muito bonito e muito rico, mas era imoral. Ele teve problemas lá, as suas filhas
foram muito influenciadas pelo modo de vida daquele lugar. Quando Deus queimou aquela cidade, havia avisado Abraão, e o Ló pôde sair de lá, a sua mulher saiu também. Mas o Senhor disse, não olhe para trás. O que aconteceu? Você conhece a história. A mulher dá uma olhadinha para trás, matar a saudadezinha, morreu ali mesmo, feita a estátua de sal. Assim diz a palavra do Senhor. Então essa história toda, olha a confusão. Quando os pastores começaram a brigar, qual era do Ló como líder do segundo escalão, né, irmãos? Ele podia ter dito assim, vem cá, vocês sabem quem eu era quando eu saí lá da terra junto com meu tio? Eu era um Zé Ninguém, e se agora eu sou um Zé Alguém, eu devo a ele. Então vocês tratem de permitir que o gado dele tome água primeiro, e acabou a confusão. Por isso que muitas vezes eu não sei se o Ló é um crente mesmo, é que a Bíblia diz que é, então eu tenho que acreditar que é. Mas se ele fosse agir como crente, ele tinha que estar preocupado com o tio, não arrumar essa confusão. Aí teve essa confusão, aí entra em Sodoma, aí o que acontece? Tem uma guerra de 5 reis contra 5, e onde é que está o Ló nessa parada? Está bem no grupo dos perdedores, e aí perde tudo que ele lutou para ter durante toda a sua vida. A causa da separação dele e do seu tio foi justamente aquilo que ele estava perdendo agora, a sua fazenda, seus pastores. Ele não perdeu só o gado, ele não perdeu só o lugarzinho de beber do gado beber água, ele perdeu foi o gado todo, ele perdeu todos os seus bens, ele está sendo levado como escravo. Em outras palavras, ele está perdendo tudo, e ele era um crente. E aqui nessa noite o Senhor vem dizer ao nosso coração que tipo de vida de crente nós estamos levando, irmãos. Porque aqui estava uma outra confusão. Aí a gente tem que dizer assim, a sorte não, a bênção, a cristocidência, sei lá, é que um escapou e foi contar para Abraão. E aí o Abraão ouve aquilo, e poderia pensar também como Ló pensou no dia da briga dos pastores. Viu? Fui eu que me meti nessa confusão? Não foi uma escolha dele? Foi. Mas Abraão não pensou assim. Abraão era o tipo do crente, meus irmãos, que é modelo para nós nessa noite. Muita gente pensa que se fizer favor por um irmão, muita gente pensa que se gastar a sua vida na causa de um irmão, ajudando em seja lá o que for, aí vale tudo, vale o financeiramente, vale o apoio moral, vale a companhia, vale orar juntos, vale estar na hora da dificuldade, vale chamar para comemorar. Aí é o chorar e sorrir junto com o irmão. Aí é saber que ele é parte do mesmo corpo que você. Então o Abraão, ele não para nem para pensar. O Abraão vai entrar na causa que não era dele, porque esse é o tipo do crente que vence. Se você quer realmente vencer, meu irmão, você precisa começar a parar de pensar tanto em você mesmo, tanto só nos teus negócios, só no teu patrimônio, só naquilo que te dá prazer, só naquilo que te favorece, só naquilo que te faz sorrir, só naquilo que parece ser justo para você. Porque quando você faz isso, você está praticando a tua justiça. Quando você faz isso, você está sendo egoísta, não tem outro nome. E sendo levado dessa maneira, meu irmão, a vida vai passando e você vai dizendo, eu sou crente, eu frequento a igreja X, a igreja Y, eu sou cristão, eu tenho a Bíblia Sagrada aqui na minha mão, quer ver? Está até aqui, ó. Aqui, ó, Salmo 91, amarelinho. E assim vai. Um tipo de crente feito Ló,
que era crente mesmo, vai receber um livramento do Senhor, sim, vai perder a mulher, mas vai receber um livramento. Mas poderia ser muito melhor. Agora olha para Abraão, junta lá os 318 pastores que ele tinha lá, e vai para uma guerra que não é dele. Irmão, e ele vence essa guerra e traz tudo de volta. Porque Abraão era um vencedor, era o crente vencedor. O crente vencedor é aquele que segue o que o Senhor está dizendo, e não o que as pessoas dizem. Tem aquele antigo ditado que diz: nem tudo que reluz é ouro. Então o que parece ser bom num dado momento, pode ser péssimo no outro. Daí a importância de pensar como Abraão pensava. Eu posso fazer alguma coisa por ele, eu posso resgatar, eu posso buscar. Merece? De jeito nenhum. O Ló merecia? De jeito nenhum. Mas o que o Abraão pensou naquele momento? Se alguém pode fazer alguma coisa por ele, esse alguém sou eu. E ele ainda chama pessoas, ele coloca a pessoa nessa guerra. A palavra diz que ele venceu e recuperou tudo. Agora, meu amado irmão, o que isso tem a ver com a tua vida? Tem a ver que você até pode viver aquela vida de crente Ló, assim, sabe? Do tipo, eu creio, mas toda hora arrumando confusão, toda hora encrencado. Porque o Ló era do tipo do crente que arrumava encrenca, e o Abraão era o tipo que consertava. O Abraão entrava para consertar. O que você acha que o Senhor quer de você, meu irmão? Coisas difíceis, coisas complicadas, batalha de 5 contra 4, 7 contra 9, isso tem para tudo quanto é lado. Você encontra essas batalhas em todos os lugares, muitas vezes dentro da tua casa. E quando você participa dessas guerras, quando você está lá na tua empresa, as coisas estão acontecendo, a dificuldade cai na cabeça de todo mundo. Quem é você nessa guerra? Quando os problemas financeiros atingem uma casa, uma família, uma empresa, e a guerra vem, porque é um acusando o outro: foi você que comprou, mas foi você que quis, mas eu quis, mas não era desse, era do outro, não, mas eu falei que se fosse do outro não era desse, e aí vai, é confusão. Quem é você nessa confusão? Então o Ló só arrumava confusão, e o Abraão corrigia. E você pode ser aquele que entra com a direção de Deus. Você é aquele que hoje pode, diante dessa palavra, pensar assim: chega de encrenca, eu não posso dar mais passos por conta daquilo que eu vejo. Meu irmão, você pode dizer nessa noite que você não precisa mais ser movido pelo prazer. Você não precisa mais ser movido pelo que é mais bonito. Porque já muito claramente as palavras lidas nessa noite mostram que essas coisas não terminam bem. Mas você pode fazer como Abraão. Então eu quero partir para a reta final dessa mensagem e mostrar para você, meu amado irmão, o que o Abraão fez depois que ele venceu essa guerra. A última coisa que nós lemos foi que o rei de Sodoma foi atrás do Abraão. Não sei se você conseguiu prestar atenção nisso, não é muito fácil não, eu não consigo me concentrar muito, mas a última parte que a gente leu, o último versículo dizia que o rei de Sodoma vai atrás do Abraão. Por quê? Quem é esse rei de Sodoma? O rei da terra imoral, o rei dos lugares lascivos, o rei dos lugares onde as porcarias acontecem a balde, à vontade, nas ruas, nas praças. A cidade que aceita tudo, que não tem regras.
não tem princípios, vive o que passa pela cabeça. E o Ló experimentou tudo isso. Ele teve que viver isso. A sua alma estava afligida, mas ele estava lá. Quando não acontecia com ele, acontecia com a filha. Ele tinha a família toda dele lá, genros, noras, tudo lá. Então, meus queridos, ouça o que tem aqui no versículo 18 agora. Primeiro não, Gênesis 14, versículo 18. Olha só o que diz. Aparece o Melquisedeque. Esse é um rei que ainda não tinha sido citado. Ele é o rei de Salém, que se tornou futuramente, depois disso aí, Jerusalém. O Melquisedeque trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Então o que fala de Melquisedeque? Que ele era rei, que ele trouxe pão e vinho, e que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Vê o 19. E abençoou-o e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Onde é que está o Abraão? Está na presença de outro rei. Ele recebe a bênção e vai para a presença de Melquisedeque. E Melquisedeque tem essas qualidades que nós acabamos de ver. Um estudo mais profundo da Bíblia Sagrada, e quem fez o módulo 1, da nossa escola bíblica, cronologia, viu que o Melquisedeque é uma figura do próprio Senhor Jesus no Antigo Testamento. Por quê? Pelo pão e vinho, porque ele recebe os dízimos, a adoração do Abraão, porque lá diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo e rei. Então Abraão procura quem? Procura este rei, está lá com ele agora. Olha o outro versículo. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, muito antes do tempo da lei de Moisés, Abraão já estava ali praticando o dízimo, porque ele pensou assim, viu, eu não tinha nada, tudo que eu recebi veio de quem? Veio do possuidor dos céus e da terra. Então ele vai até Melquisedeque, o sacerdote, entrega a ele os seus dízimos. Os irmãos estão prestando atenção aí, como é que era a vida do Ló? Era confusão, era briga, era escolha errada, era alma afligida pela imoralidade. Você acha que Ló tinha uma vida feliz, irmãos? Mas ele pensou que ia ter, não pensou? Quanta gente pensa que vai ter uma vida feliz fazendo o que quer, e só quando está lá para ver que o negócio não é bem assim. E o Abraão está lá, vencedor, está na presença de quem? De um outro rei, o Melquisedeque. Vamos lá, versículo 21. E o rei de Sodoma disse a Abraão, olha só que interessante, amados, aí aparece o perdedor para fazer proposta. E se esse é o rei da cidade moral, eu posso dizer que ele representa quem? Se Melquisedeque representa Jesus, quem que esse rei de Sodoma representa, amados? Você pode me dizer? Pode? Fala alto, vamos ver. Satanás, quem respondeu o diabo também está certo, é o mesmo, né? E o rei de Sodoma disse para Abraão, olha que interessante, amados, o homem veio buzinar na orelha do Abraão, o Abraão já venceu a guerra, ele aparece, porque eu vou te dizer, se você desconsiderar, se você subestimar isso na tua vida, o quê? Que o Satanás aparece para buzinar na tua orelha, você corre um risco muito grande, porque ele vem, e ele vem de muitas maneiras. O rei de Sodoma, ele aparece na nossa vida, irmãos. Abraão era um crente mesmo, crente de carteirinha, o Abraão era, e o Sodoma, aí, o rei do Sodoma, apareceu para quem?
para o Abraão. É interessante, porque o Ló correu para o rei de Sodoma, e agora a gente vê o rei de Sodoma correndo por Abraão, porque crente tem que ser assim, irmãos. Você não pode correr e abraçar o diabo, não. Você tem que pensar que é ele quem vem querendo te abraçar, e tem que saber o que você faz quando isso acontece, porque apesar da proposta indecorosa que ele vai fazer, o Abraão não cai nessa oferta dele, não cai nessa cilada dele, e tem muito crente caindo nisso. A vida de derrota de muitos crentes se explica pelo fato de aceitar a proposta do rei de Sodoma. O rei de Sodoma disse para Abraão: dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Então você vê, o Abraão recuperou tudo. Recuperou as almas, que são as pessoas, e recuperou a fazenda. Muito bem. Aí chega o rei, o recuperado pela mão do Abraão, e diz para ele assim: olha, eu sou tão grato por você, Abraão, pelo que você me fez. Rapaz do céu, mas sem brincadeira, se não fosse você, eu estava como fala? Na piringueba. Mas, graças a você, recuperamos tudo aqui, hein? Mano, é o seguinte, vamos fazer um negócio? Quero fazer um negócio com você. Pô, eu reconheço que você é bom, Abraão. Você é bom demais, cara. Eu quero fazer um negócio com você, velho. Ó, é o seguinte, eu não vou querer ficar com tudo, não. Eu vou ficar só com as almas. E você fica com a fazenda. Você pode ficar com tudo. Fica com o patrimônio da cidade, fica com a praça, fica com o Banco Nacional de Sodoma, todo o dinheiro que tem lá, pode ficar com você. Pega todas as redes sociais, é tudo tua. Tudo que tem aqui em Sodoma é teu. Pega a Petrodona. Petrodona é a Petrobras de Sodoma, né? Petrodoma. Então, pode ficar para você. Cara, pega tudo. Eu só quero o quê? As almas. Quem está entendendo aí qual é de Satanás? Satanás não está querendo suas coisas. Você que bate o carro e fica falando que Satanás se levantou contra você, fica pensando que ele está querendo roubar seu carro desse jeito, irmão. Não está lá interessado no seu carro, não. Ele está interessado na tua alma. O que o rei de Sodoma quer de você? Tuas coisas? Está nem aí com as tuas coisas, com a tua fazenda. Pode ficar com a tua fazenda, o que ele quer é a tua alma. Satanás tem trabalhado de muitas maneiras para roubar a tua alma. E como é que você entrega a alma para ele? É fácil. Sério, velho? Tudo meu mesmo? Menos as almas? Fechou. Porque, queridos, quero fazer você pensar numa coisa. Você tem uma casa, você tem uma fazenda, e você tem pessoas na tua família, marido, esposa, filhos, pai, mãe. O que é o mais importante para você? Porque enquanto Satanás está interessado nas almas, muitos crentes estão interessados na fazenda, e abandonam as almas. Está nem aí com o jeito que vive um, que vive o outro, que vive o irmão, que vive o pai, que vive a mãe, que vive a esposa, que vive o marido, não. E aqui fica muito claro, mas olha o fim aí, vamos no 22, para encerrar. E juro que, Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, aleluias, o possuidor dos céus e da terra. Levante sua mão para o Deus Altíssimo, meu amado. Você também levantou suas mãos para o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. O versículo 23 diz assim: e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas:
eu enriqueci a Abraão. Pode levantar da cadeira agora e fica com as tuas mãos levantadas também, porque as tuas mãos estão levantadas ao Deus Altíssimo, meu amado. E tudo que você tem foi o Senhor quem te deu. Ele é o possuidor dos céus e da terra. E a felicidade que você não tem agora, quem pode dar é Ele. E a paz que você não tem agora, quem pode dar é Ele. E a solução para os teus problemas, quem pode tratar disso para você é Ele. Você crê? E você pode ser um Abraão, e você pode ter um Abraão que te ajude, e você pode ter alguém enviado por Deus para entrar na tua causa, e você pode consertar qualquer embaraço, porque você crê. Se você está aqui é porque você crê. Você tem a Bíblia Sagrada nas suas mãos, é porque você sabe que esta palavra é do Senhor, e que nesta noite o Senhor te trouxe aqui para dizer: chega dessa vida de crente Ló. Agora eu quero ser um Abraão, e eu posso ser, e você pode ser, meu irmão em Cristo. E é você quem vai resolver, e é você quem vai se levantar, e é a você quem Deus vai fortalecer. E você vai ser muito abençoado, e o vitorioso de verdade não é aquele que fica esperando para receber, é aquele que se levanta para oferecer. Quem pode receber esta palavra, tome esta bênção em nome de Jesus. Quando você se levanta para oferecer, aí é que o Senhor te dá. É aí que você precisa entender, meu irmão. Vamos deixar de ser egoísmo, vamos deixar de pensar só na sua causa. Tem sempre alguém perto de você que precisa de você. E o Senhor vai te usar, e essa vitória vai fazer de você um crente de verdade, porque Satanás vai vir oferecer. E você vai dizer: Satanás, não quero nada que é teu. Não me interessa nada que você tem, não me interessa nada que vem de você, eu só quero o que vem do Senhor. Amém? E tem bênçãos do Senhor para a vida de quem está ouvindo essa palavra nessa noite. Aleluia, está descendo dos céus. Meu irmão, vamos dar um corte nessa história, vamos virar essa página Ló da nossa vida aí, vamos caminhar nos passos de Abraão, o pai da fé. Quem quer? Então baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Não vou chamar ninguém à frente porque o horário está avançado, mas se você colocar a mão no teu coração num ato de fé, essa oração é especial para a tua vida. Senhor Deus e Pai amado nosso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e é o Deus de Ló também, como é o meu Deus e o Deus dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, diante desta palavra, eu quero pedir ao Senhor uma direção que vem da tua parte, Senhor. Nós não queremos mais ouvir pessoas, seguir pessoas, caminhar segundo os passos de pessoas, por mais abençoadas que elas sejam. Pai, cada irmão que está aqui nessa noite tem uma vida, e esta vida é preciosa aos teus olhos, e o Senhor pode fazer de cada um de nós um crente que resolve problemas, e não que fica dando problema toda hora, e não que fica metido em encrenca toda hora, e não que está sempre embaraçado com as coisas desta vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nesta noite, Deus querido, pelo poder da tua palavra, toque o coração do meu irmão, da minha irmã que está aqui nessa noite ouvindo esta palavra, que ele saia daqui, Deus querido, sabendo que o Senhor está disposto a entrar em sua causa, que o Senhor tem levantado Abraãos, que o Senhor tem feito, Deus querido, por ele, que ele não se sinta só, que ele não se sinta abandonado, que ele saiba, Deus querido, que tudo pode mudar, e que assim como aconteceu com Ló, que vendo tudo aquilo, Deus querido, e se cansando daquela vida, sai de Sodoma, Deus querido, e alcançou a tua justiça, meu Pai, e que isto seja assim na vida de cada irmão. Esse é o desejo do meu coração, e assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos juntos em amém. Vamos aplaudir esse nome, aleluias.